Boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui nessa noite para o culto online. Quero convidar você para estar participando aí na sua casa. Você que ligou seu celular, a sua televisão, que está pronto aí para ouvir a palavra do Senhor. Ok? Vamos estar orando, louvando, bendizendo o nome do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Com certeza Deus quer falar conosco nessa noite. Deus tem uma palavra exclusiva para mim e para você. Então esteja atento àquilo que Deus vai falar com você durante esse momento, ok? Eu tenho uma palavra para compartilhar para a gente estar iniciando, que está lá no Salmo 66, que ele diz: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor, dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do seu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nós alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendirei, ó povos, o nosso Deus, fazer ouvir a voz do seu louvor, o que preserva a vida, a nossa alma, e não permite que nos revalem os pés. Então é essa palavra para você. E uma das coisas que me chama a atenção aqui no verso 5, vinde e vede as obras de Deus. No verso 6, converteu o mar e a terra seca. Deus fez muitas coisas na minha vida e na sua vida. Nós podemos olhar para trás e ver quantas coisas Deus fez. E eu quero convidar você para que nesse momento de louvor, de adoração, você de fato agradeça a Deus pela sua vida, por aquilo que Deus está fazendo aí na sua casa, no seu lar, na vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, porque Deus é um Deus presente. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graça. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na nossa família, através de nós. Para a honra, glória e louvor seja nossas vidas, Deus. Nós entregamos, Deus, as nossas vidas diante do Senhor. Conduza segundo o teu coração, segundo a tua vontade. Somos gratos por tudo aquilo que o Senhor já fez até agora. E nessa noite queremos agradecer a Ti, porque estamos vivos diante do Senhor. Estamos aqui em pé diante do Senhor para Te louvar, Te adorar, Te bendizer. Porque o Senhor é o Deus que está acima de todas as coisas e merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. E por isso nós queremos nessa noite adorar, te bendizer e engrandecer ao Senhor, porque o Senhor é digno. Aleluias, glórias ao teu nome, aleluias. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Nós te exaltamos, Senhor, por todos os teus grandes feitos. Nós não nos esquecemos de tudo que tu és, de tudo que tu és. Tu és bem-vindo aqui, és bem-vindo nos lares.
tua igreja te deseja. Oh, tu és exaltado no céu, tu és exaltado nos lares, nas casas, nas famílias, tu és exaltado em toda a terra, tua igreja te exalta. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo, santo, santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Tu és o Rei Jesus, Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. O Senhor é alto sobre toda a terra e exaltado sobre o trono dos céus. Sim, Senhor, o Senhor é alto sobre toda a terra e exaltado sobre o trono dos céus. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, tu és o nosso Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Sim, Jesus, sim, Jesus, o Senhor está exaltado acima de tudo. Sim, sua palavra diz, o Senhor é aquele que está sentado num alto, num sublime trono. Sim, anjos, seres viventes, criaturas celestiais, anciãos se prostram diante da sua majestade, te exaltam, levantam o seu nome.
Sim, nós nos unimos àquilo que está sendo feito no céu, na sala do trono. Nós te exaltamos. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Oh, lindo e belo, lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Que posso te dar? Te dou meu coração por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti, está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Que posso te dar, ó meu Jesus, por tudo que tu és? Oh, você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Oh, tu és bom em todo tempo.
está em ti, teu amor é para sempre. Sim, Jesus, nós queremos te dizer, todas as nossas fontes estão em ti. Sim, tu és a fonte de justiça, de paz, de bênçãos, de alegria, de amor, de fidelidade. Sim, Jesus, tu és a nossa fonte, tudo está em ti. Sim, justiça está em ti. Sim, se há algo justo que nós podemos esperar, sim, se há algo bom que nós podemos esperar, nós esperamos do Senhor, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Nós queremos nesse momento estar orando pelas vidas, pelas pessoas, pela nação. Se você nesse momento está nos assistindo, que você possa se colocar também diante de Deus, alguma causa, algum problema. Desses dias de grande dificuldade, nós só temos o nosso Deus a que nós podemos recorrer. Não adianta a gente recorrer a situações humanas, o homem tem a sua capacidade, mas tem um limite. Só Deus pode nos socorrer nesse momento. Então eu queria que você, onde você estiver nos assistindo, você possa fechar os seus olhos se você puder, dobrar os joelhos se você puder, e nós queremos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos orar, colocar, ó Pai, as vidas diante do Senhor. Que através dessa live, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar tocando cada coração, cada vida, Pai, que se encontra nesse momento na sua casa, oprimida, deprimida, preocupada, ansiosa. Que Teu Espírito, ó Deus, esteja se manifestando nesse momento. Que os Teus anjos, ó Deus, entrem em ação nesse momento para quebrar toda a enfermidade, todo o mal. Nós colocamos aqui, ó Deus, a vida da Márcia, que é colega da irmã Maria Imaculada, que vai passar por uma cirurgia amanhã. Ó Deus, estenda as mãos sobre ela, estenda as mãos sobre aqueles médicos que ali estarão fazendo a cirurgia, que o Senhor conduza, Senhor, que o Senhor opere maravilhas ali, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos também por todos que estão enfermos, por todos que estão sendo oprimidos, ó Pai, pelo coronavírus de alguma forma. Pai, toca nessa emoção, gere fé no meio da incredulidade, gera esperança onde há desesperança, gera certeza onde há dúvida nos corações. Oramos pelo Brasil, ó Pai, derrama do Teu amor sobre a nação brasileira, visita os estados, a pobreza, a miséria, aqueles que estão sofrendo nesse momento, ó Deus. Abençoamos os governadores, abençoamos as autoridades, ó Deus, desse país, desde o presidente, governadores, prefeitos, deputados, senadores, deputados estaduais, vereadores, todos os médicos. Ó Deus, nesse momento, estenda as suas mãos, usa eles para curar, usa os cientistas, ó Pai, para descobrir um remédio, um possível remédio para este mal. E nós também repreendemos esse mal, declaramos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, afaste esse mal da nossa nação, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Boa noite a todos os irmãos que estão conosco aí. Eu quero glorificar a Deus pela vida de vocês, que cada um que está nos assistindo está aí ligado, nesta noite. A comunidade evangélica de Ouro Fino aqui na expressão, expressamos dessa forma. Quero declarar sobre a vida de vocês a bênção de Deus, que vocês possam receber aquilo que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com os irmãos. Nesta noite eu creio que existe muitas palavras
muitas situações necessárias, até mesmo de palavras. Existem muitas palavras liberadas nesses dias. Eu creio que nós devemos que estar ouvindo sim as palavras, mas temos que estar vendo qual a palavra que realmente é a palavra de Deus para esses dias. Como nós estamos aqui no domingo, temos dado sempre uma palavra profética, procurando entender, compreender o que Deus está falando nesses dias. Eu sei que nós estamos vivendo em tempos difíceis, mas eu sei que, como a gente tem acreditado, esses tempos que nós estamos vivendo é um momento que nós estamos tendo experiências, e essas experiências vai trazer resultados em nossas vidas, para que quando viermos situações difíceis, novamente, porque não estou profetizando, nem querendo que venha situações difíceis ou mais situações, mas nós sabemos que essa situação do coronavírus não é a única, não é a primeira e não será a última dos problemas dessa vida. E o que mais acontece na situação que eu tenho visto nesses dias é o quê? Que nós, como bons brasileiros, nos acostumamos com tudo. E nós vamos acostumando, até mesmo com a situação de calamidade, situações de problemas, e às vezes nós ficamos enrolados, e não temos o cuidado daquilo que realmente está acontecendo. Então até eu quero estar falando um pouco nesta noite, o tomar cuidado com as distrações, porque facilmente nós nos distraímos e saímos daquilo que é o propósito de Deus. Eu creio que através de toda essa situação que está acontecendo, Deus permitindo tudo isso, creio que isso tudo está na permissão de Deus, mas Deus quer nos ensinar algo. Eu acredito que muitos que estavam orando, buscando a Deus, fervorosamente, posso dizer, talvez não esteja mais com tanto fervor, eu vejo que muitos que ainda continuam orando, sim, muitos irmãos, glória a Deus por isso, muitos irmãos estão aí buscando mais e mais, porque está entendendo e não está sendo aí um alvo do diabo ou da situação, da circunstância, ou até mesmo da mídia, e não está se envolvendo nas distrações, mas algo que acontece muito conosco, eu me incluo nisso, nós nos distraímos e acabamos fazendo ou saindo daquele propósito que nós nunca deveríamos ter saído. Então eu quero estar aqui nesse momento, trazendo uma palavra ao seu coração, para que você entenda que nós não podemos nesses dias nos distrair com nada, com notícias, com noticiários, com situações, seja elas políticas, seja elas de enfermidades, seja ela social, seja ela, sabe o que for. Nós não podemos nos distrair, porque a distração nos leva ao erro. Eu quero estar ministrando algo sobre isso. Eu quero que você abra a tua palavra, se você está em casa, em Efésios, uma palavra com certeza muito conhecida de todos nós, mas eu quero estar meditando nessa palavra que Deus colocou no meu coração, Filipenses, capítulo 5. Efésios, eu falei Filipenses? Efésios 5, Efésios capítulo 5, versículo 14 ao 21, amém? Diz assim: por isso se diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, estais atento, para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros
no temor de Cristo. Eu quero ler também numa outra versão o começo dessa passagem aqui, né, que diz assim, deixa eu pegar aqui a Bíblia, é o que nós estamos mais acostumados, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cantando cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Feche seus olhos, quero orar. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor por esta noite, glorificamos a Ti, porque o Senhor é Deus da terra, Deus dos céus, e o Deus que habita em nós e que trabalha em nossos corações. Que o Senhor venha, Deus, agora nesta noite, através da palavra do Senhor, trabalhando em meu coração, no coração dos meus irmãos, naquilo que o Senhor deseja. Eu quero a Deus pedir, a Deus, que o Teu Espírito me dê sabedoria, me dê unção, graça, me dê nesse momento, a Deus, condições de transmitir, não a minha palavra, mas a palavra do Senhor, não o meu entendimento, mas aquilo que o Senhor quer falar. Ó Deus, dentro do coração de cada irmão, haja realmente revelação, haja, Deus, realmente comportamento, ó Deus, de decisão, ó Deus, de mudança, de transformação, porque a Tua palavra é a espada de dois gumes, ela corta dos dois lados. Por isso essa espada venha penetrar nos corações nesta noite, que é a Tua palavra. Eu oro desde já, agradecendo ao Senhor no nome de Jesus, amém? Irmãos, então eu quero estar ministrando nesse momento para os irmãos algo muito simples, ao mesmo tempo poderoso, que diz aqui, né, como eu falei no início, tomando cuidado com as distrações. A distração nos leva realmente à indiferença, ao erro, né? Nos leva ao pecado, porque o pecado no original é errar o alvo, né? Nós erramos o alvo quando estamos distraídos. Mas em Efésios fala aqui, começando aqui a leitura, diz: desperta, tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Eu vejo assim uma necessidade imensa de um despertamento da igreja. Deus já está fazendo isso, como eu disse, muitos irmãos estão aí despertados, né? Em Isaías 44:3, Joel 2:28, depois você lê também, 2:28, 29, Tiago 4:8 fala algo sobre o despertar, né? Que Isaías fala que como terra seca, sedenta, a água dele seria derramada, sobre aquela terra, aquele coração sedento, a água do Espírito viria, né? E realmente em Joel fala do grande avivamento que aconteceria nos últimos dias, que seria um derramar do Espírito. Por isso eu creio assim que existe uma necessidade de estarmos despertados nesses dias. E quando ele fala, desperta tu que dormes, levanta entre os mortos e Cristo te iluminará, Paulo aqui não está falando aos irmãos de Éfeso, que essa carta foi escrita aos irmãos de Éfeso, e também nós podemos aqui tirar ensinamentos para nós nesses dias. Ele fala sobre um despertamento espiritual. Não é que as pessoas estavam mortas, né, na sua carne, mas elas estavam mortas no espírito. Então existia uma necessidade de despertamento, né, que as pessoas estavam dormentes, elas estavam precisando se levantar dentre os mortos para que Cristo fosse iluminado os corações, porque a palavra de Deus diz também que em Salmos 119, 105 fala que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para os nossos caminhos. E nesses dias, mais do que nunca, precisamos ser iluminados pela palavra de Deus. Nós precisamos ser esclarecidos pela palavra de Deus, para que nós não venhamos estar dormindo em meio a tudo isso que está acontecendo. Como eu disse, hoje nós estamos vivendo momentos difíceis, o mundo, o Brasil, mas isso vai passar. Eu creio que em nome de Jesus vai passar. Daqui a pouco vai aparecer outra situação, e nós não podemos estar
apenas buscando a Deus, ou estando orando porque está acontecendo algo de ruim na nação ou no mundo. Mas nós temos que estar apercebido, acordado para a realidade espiritual, que eu creio que Jesus está às portas, eu creio que as coisas, as profecias estão se cumprindo para uma finalidade só, a volta de Cristo. E eu não posso estar dormindo, né, como aquelas virgens nécias, estava dormindo quando o noivo chegou. Existe uma necessidade de acordarmos, porque Jesus está às portas, Jesus está voltando, e nós não podemos ficar aí ocupado a nossa mente, o nosso coração, por aquilo que a mídia está mostrando, por aquilo que o mundo está mostrando, por aquilo que as coisas estão mostrando, e nós não podemos ficar aí dormentes, mas há uma necessidade de despertamento. Eu quero dizer que em nome de Jesus, que você que está me ouvindo, que você seja despertado no teu espírito, que você seja levantado, aqui quando falo levante entre os mortos, porque aqueles que não entendem a vontade de Deus, aqueles que não entendem o evangelho, não entendem que quem é Jesus Cristo, estão mortos nos seus delitos e pecados. Na palavra de Deus fala aqui que Paulo começa a falar, essa carta ele escreve, começa a falar da graça de Deus, nós somos salvos pela graça, e começa a louvar a Deus. Esse livro é muito pequeno, você lê rapidinho numa sentada, e você vai ver que Paulo começa a falar de muitas coisas, começa a falar que nós somos cordeiros com Cristo Jesus, que Cristo já tinha nos escolhido antes da fundação do mundo, para uma finalidade. Por isso nós não podemos ficar aceitando a situação que hoje está acontecendo no mundo. Nós não podemos ficar indiferentes com aquilo que está acontecendo. Nós temos que entender qual é o nosso papel no corpo de Cristo. O que nós podemos fazer nesses dias, o que nós devemos fazer. Aqui no 15 fala, portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios. Procedimento é aquilo que nós vamos fazer em meio a toda a situação. Qual é o nosso procedimento em tudo isso que está acontecendo? Se eu estiver dormindo, né? Se eu estiver aí cansado, eu posso até vacilar, eu posso até deixar de ter esse procedimento, né? Esse ímpeto de querer fazer, mas eu posso estar dormente, meio sonolento, e não conseguir ter realmente o bom procedimento que eu deveria estar. Então o primeiro passo que eu quero dizer para os irmãos, se acorde espiritualmente, ouça nesses dias a voz do Espírito, né? Levanta, dê um pulo para cima, não fique aí cabisbaixo, não fique aí aceitando qualquer notícia, não fique aí desapercebido. Seja iluminado pela palavra de Deus, busque a Deus lendo a Bíblia. Portanto, esteja atentos que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios. Tolos, né? Aquela pessoa abobada, que não está entendendo o que está acontecendo. O sábio é um homem prudente, que ele vê, ele entende o que está acontecendo. Nós temos que ter prudência nesses dias. Mas aqui o 16 fala, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando bem as oportunidades, porque os dias são maus. Aqui em outra versão, fala que remindo o tempo, não é isso? Aqui fala assim o 16. O Efésios 5:16 diz assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu quero falar um pouco sobre a questão do remir, né? Remir, todo mundo sabe que significa o remir o tempo. Aqui fala aproveitando o tempo, nós devemos sim aproveitar esse tempo, mas o remir significa resgatar, salvar, como Jesus nos resgatou um dia, né, do império das trevas. Nós, por causa do pecado, nós sabemos que nós falhamos através de Adão e Eva, por causa de um homem entrou o pecado no mundo, precisou Jesus nos resgatar novamente para Ele, trazendo o seu Filho, né, a este mundo, para que Ele morresse, aleluia, Ele morreu por meu e pelo seu pecado,
Ele ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, e Ele voltará a buscar a sua igreja, e nós somos remidos dEle, nós somos resgatados dEle, e Cristo Jesus nos resgatou. Esse remir, nós precisamos entender que aproveitando ou remindo o tempo, é dizer: Senhor, o que o Senhor trouxe eu nessa terra? Qual é a maior missão que eu tenho, o que você tem nessa terra? Nossa maior missão, a maior missão que um cristão tem nessa terra, é de pregar o Evangelho, para que outros ouçam essa verdade e sejam salvos por esta graça. E eu creio que nesses dias é tempo de pregar o Evangelho, é tempo de pregar em tempo e em fora de tempo, remir, salvar, realmente trazer salvação de Cristo, através da nossa pregação, através do nosso posicionamento. Diz assim porque muitas pessoas estão sendo roubadas, posso dizer assim, aproveitando boa oportunidade, porque os dias são maus, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Porque quando fala remir o tempo é algo mais, a coisa mais preciosa que temos é o tempo. O tempo é algo que não volta, passou-se o tempo, não volta mais esse tempo. O que nós fizemos hoje, nós fizemos; o que nós não fizemos, não vamos fazer mais. E dia após dia, estamos ficando mais velhos, estamos mais próximos da morte, dentro de um natural, ou até mesmo mais próximo à vinda de Cristo. Mas o que nós precisamos é entender que remir esse tempo, é aproveitar esse tempo, num objetivo de pregar a palavra de Deus, de viver a vontade de Deus, porque diz que o tempo, que de Deus é o Kairos, o Cronos é o nosso tempo. O Kairos de Deus, nós não sabemos o dia nem a hora da volta de Cristo, mas os sinais apontam para a volta de Cristo. E tudo que nós vivemos nessa terra, nós vamos ter que dar uma resposta para os céus. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui por acaso. Existe uma missão. Jesus Cristo já nos salvou, pela graça nós somos salvos, mas não podemos estar contentes somente pela nossa salvação. Nós precisamos entender que existe um mundo que precisa ser salvo por Jesus Cristo, porque apenas Jesus Cristo pode trazer a verdadeira salvação. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém quer dizer que é ninguém vai até Deus senão através de Jesus Cristo, através de se converter ao caminho verdadeiro. Porque Deus falou no meu coração: existe muita situação e muitas pessoas, sem apontar o dedo ou julgar, que está convencida do Evangelho. Ela sabe que o Evangelho é a verdade, ela sabe que Jesus Cristo é o Senhor, mas não houve uma conversão no seu coração. Convencida que Cristo é o caminho, que Cristo é a verdade, mas não se doou, não se entregou totalmente a sua vida a esse Deus, Senhor e Salvador da sua vida. E é necessário, você que me ouve, fazer isso, ter essa decisão de entrega do seu caminho, para que você entenda que aquilo que você fez no passado não importa, porque o tempo já passou. O que você vai fazer amanhã, a palavra de Deus diz que nós devemos andar, nós devemos lançar diante do nosso Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Nós devemos entender que o dia de amanhã pertence a Deus e não a nós, mas o dia de hoje, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. É hoje a nossa decisão, o tempo nosso é o hoje. Hoje é o Cronos nosso. Hoje nós podemos falar assim: eu preciso aceitar Jesus e não deixar mais o tempo ser roubado por tantas coisas. Tantos os dias nós ficamos presos em tantas coisas, seja a internet, seja em preocupações, e o tempo é roubado. Seria um tempo que nós poderíamos estar na presença de Deus, buscando a Deus. Com tudo isso que aconteceu, essa pandemia, as pessoas se uniram em casa de uma certa forma, ainda que alguns até mesmo forçadamente por toda a situação, sem opção, ficaram em casa.
mas o que ficou fazendo em casa, né? Aí muitos talvez estão aí já cansados de ficar em casa, já com a esposa, com a família, porque não está entendendo esse remir do tempo. Entender que esse tempo pode ser e poderia ser, se não foi, a partir de hoje pode ser muito precioso para você, para a sua família, para você começar a orar, começar a buscar, começar a entender que em tudo isso Deus tem um propósito. Não estou dizendo que Deus que está fazendo tudo isso, eu estou dizendo que Deus está permitindo tudo isso, para que nós possamos remir o tempo, trazer de volta aquilo que se foi, não tem como, mas trazer de volta, ou tirar sim, da mão de tantas coisas que está ocupando o nosso tempo. Nosso tempo às vezes é mais ocupado em, seja a internet, ou seja o que for, em tantas coisas, e nós deixamos ser roubado esse tempo precioso, que é o tempo que nós poderíamos estar na presença do Pai. Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E aqui o 18 fala, não embriagueis com vinho. A embriaguez, ela tira a razão, ela tira o equilíbrio das pessoas. Não embriagueis com vinho, né? Está dizendo aqui, não embriagueis com vinho, né? Que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. É momento de entendermos que nós precisamos aprender, como diz no Salmo 90, 12, Moisés dizendo, ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos coração sábio. É preciso nesses dias que eu e você venhamos entender também o que fala em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos entender que nesse tempo, é tempo de buscarmos a Deus, né? Existe realmente um dia mau, né? Mas em Efésios 6,13 fala que, vamos abrir comigo lá, Efésios 6, capítulo 13, diz assim, olha aqui meu irmão, portanto peço-vos que não vos desanimemos por causa das minhas, Efésios, Filipenses, né? Filipenses, eu acho que eu marquei errado aqui, 6,13, não, onde vai armaduras, Efésios 6,13, eu falei errado aqui, Efésios 6,13, os irmãos ajudaram, que é isso mesmo, marquei certo, diz assim, por isso tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Então, primeira coisa que eu quero deixar para os irmãos, existe o dia mau, nós estamos vivendo dias maus, né? Não vou nem falar dia, mas dias maus. Qual que é o primeiro passo, ou qual o segredo nesses dias? É Efésios 6,13, por isso tomai, pegai, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. É dias de buscarmos em Deus as armaduras de Deus. Depois você lê, existem muitas armaduras que fala aqui, que vai nos ajudar, que é a couraça, que é a cinta, né, da verdade, o cinturão da verdade, calçar os pés, a preparação, o escudo da fé. Nós precisamos nesses dias das armaduras de Deus. Nós precisamos também entender que nesses dias nós devemos ser testemunha de Cristo, para aqueles que não o conhecem, né? O Colossenses 4:5, olha o que diz lá em Colossenses 4:5, diz assim, comportai-vos com sabedoria para os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. Nós devemos aproveitar as oportunidades, essa oportunidade desse problema que está acontecendo, para pregar o Evangelho, para dizer que apesar
do mundo está num caos, ainda a economia em caos, ainda você que talvez esteja aí desempregado ou preocupado, existe um caos, mas existe também uma oportunidade de você se levantar nesses dias, sabe, de você realmente ser uma testemunha de Cristo, dizer assim, ó, o meu coração, a minha vida está nas mãos de Deus. Então nós devemos que comportar com sabedoria, para que de fora aproveitando bem a oportunidade, e essa oportunidade é falando da palavra de Deus, é pregando a verdade, é dizendo que Deus, Ele vai cuidar dos seus filhos, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja pasto nos currais, ainda que as ovelhas, sabe, estejam ali todas elas roubadas, ainda que não exista nada, ainda que não exista uma solução do governo, ainda que não exista uma solução do seu patrão ou da sua empresa, existe realmente uma confiança. Nós devemos que entender que é momento de dizer, Deus está no controle, Deus vai estar cuidando. Deus vai estar cuidando da sua vida, meu irmão. Outra coisa que eu vejo, nós não podemos deixar, né, para o amanhã, quando devemos fazer hoje. Eclesiastes 12, capítulo 1 fala, vamos abrir lá Eclesiastes, Senhor Jesus, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, olha o que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis, e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles. Outra coisa, meu irmão, nós não podemos deixar para o amanhã o que nós podemos fazer hoje. Nós temos que lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, porque antes que venham os dias difíceis, cheguem anos que dirás, não tenho prazer neles. A tua vitalidade, a tua disposição hoje, você não pode deixar de falar do Evangelho, você não pode deixar de pregar a palavra de Deus, você tem que remir o tempo, nós temos que realmente voltarmos a Ele, pois Ele nos resgatou de novo. Nós temos que voltar a Ele nesses dias, compreender a vontade de Deus, compreender realmente que a vontade de Deus é que nós venhamos falar do Evangelho da salvação, né? Nós precisamos entender que esse Evangelho da salvação é para que as pessoas possam entender o propósito eterno de Deus, por que elas foram criadas, por que nós estamos aqui passando nessa situação, qual é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. E eu quero dizer para você, que você não pode perder as oportunidades, não embriagueis com vinho, né? Talvez algumas pessoas se embriagam literalmente com vinho, com bebidas, né? Para elas não verem o que realmente está acontecendo, mas nunca o embriagar trouxe resultado positivo, porque a embriaguez tira a razão, a embriaguez tira a sua solidez, a embriaguez tira aquilo que a pessoa de fato é, e ela vive uma ilusão, e quando passa-se a embriaguez, o problema continua a mesma coisa, ou até pior, porque a embriaguez vai trazer outros problemas, mas aqui está dando um segredo para nós: não embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. O segredo nesses dias é buscar o Espírito Santo, é confessar os nossos pecados, o pecado da nação diante de Deus, falar: Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, mas nós precisamos mais do que nunca do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Mas como eu posso me encher do Espírito Santo? Está dizendo aqui, olha irmãos, pega a Bíblia, falando entre vós com salmos, sabe, começa a ler a palavra de Deus, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Mesmo que você esteja no lugar, você pode no Espírito estar louvando a Deus. Você, ao invés de murmurar, de reclamar, ao invés de ver a situação, sabe, que o mundo está, que você talvez esteja vivendo,
Talvez naturalmente a pessoa reclamaria, mas você vai fazer o quê? Que o versículo 20 diz: sempre, sempre, não é só vez em quando, sempre, dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É momento de nos enchermos do Espírito, cantando hinos, cânticos espirituais, né, lendo salmos, lendo a palavra de Deus, mas dando graças, sabendo que o Senhor está no controle. Não é murmurando, não é reclamando, não é pensando que aqueles tempos que passaram eram melhor. Nós precisamos remir o tempo, nós temos que trazer sim memórias, trazer memórias na nossa memória, pensar naquilo que traz esperança. Sim, lembrar das coisas boas não é errado, mas não podemos ter saudade, achando que o tempo que passou era melhor. Nós devemos que lutar para que esse tempo que nós estamos vivendo, nós vamos experimentar um avivamento do Espírito Santo no nosso coração, um preenchimento de Deus e uma fé sobrenatural fundada na palavra de Deus, porque nós temos que entender que nós devemos ser despertados para uma finalidade: tirar nossa mente, nosso coração das ilusões, dos enganos, das mentiras, né? Daquilo que nós ouvimos, daquilo que nossos olhos veem, porque nós não temos que viver por vista, não podemos andar por vista, não podemos andar por aquilo que nós enxergamos, mas devemos andar por aquilo que nós cremos. Nós cremos num Deus poderoso, que está no controle de todas as coisas, que está no controle da tua vida. Por isso há uma necessidade de despertamento nesses dias. O despertamento vai trazer realmente um mover sobrenatural de Deus. E o 21 fala: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, dizendo, junto com você, meu irmão, junto com a oração dos irmãos, independentemente de placa de igreja, independentemente de que forma que o irmão ora ou prega ou crê, independentemente das diferenças nossa, entender que sujeitando-vos aos outros no temor de Cristo, dizendo assim: eu vou sujeitar para um propósito. Sujeitar, dizer: Senhor, eu não estou aqui para criticar, mas sujeitar, sabe, em realmente no temor de Cristo, sujeitar uns aos outros em amor, entendendo que Deus vai levantar uma igreja, um povo poderoso na terra, porque eu acredito sim e sujeito a todas as autoridades, mas a maior autoridade que existe na terra é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas quem é a igreja? É um salão como esse? Não. A igreja é o povo de Deus, é homens, mulheres que creem no evangelho da salvação, no evangelho de Jesus Cristo. E aqueles que creem e realmente buscam em oração, que realmente se dobram a esse Deus em clamor por toda a situação, entendendo que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não está dormindo em toda a situação. O Deus de Israel não dormita, não dorme. O nosso Deus está vendo a situação tua e a minha. O nosso Deus vai trazer livramento na hora certa. Eu estou dizendo que dentro dessa questão do coronavírus, eu creio que nós vamos passar daqui uns dias, isso já vai estar acabando. Mas existem outras situações que acontecerão. E nós não podemos ficar distraídos com as notícias, com as situações, acreditando que homens vão resolver aquilo que não vão resolver. A nossa fé tem que estar firmada na palavra de Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós temos que nos voltarmos a Ele, rendermos a Ele e dizer assim: Senhor, desperta. E aqui nessa noite eu quero orar por você, para Deus despertar aquilo que precisa ser despertado no teu coração. Talvez você está, pensando muito no dia do amanhã, mas o que você tem feito hoje? Talvez você tenha tido saudade do teu passado. O teu passado já passou, seja ele bom ou ruim. Talvez você fale: puxa, o passado meu, eu já fui tantas coisas de ruim.
Eis que o Senhor faz tudo novo. Se você crê, Jesus pode transformar a tua vida, a tua história. Jesus pode realmente trazer uma expectativa realmente no teu coração da salvação, das coisas do céu. Deus pode transformar. Se você falar, mas o meu futuro como será? Sabe, você não pode fazer como lá em Tiago está escrito, né, que eu vou fazer isso, eu vou comprar, vou vender. Nós não sabemos o que sucederá o dia do amanhã. Nós devemos dizer, se o Senhor permitir e quiser, faremos isso ou aquilo. Nós devemos entender que o nosso futuro não está nas nossas mãos, mas está nas mãos do nosso Deus. O nosso futuro pertence a Deus. O nosso presente hoje é realmente ser despertado. E eu quero orar para que Deus desperte a tua fé. Talvez a tua fé esteja abalada. Você talvez não está acreditando tanto, ou não está vendo aquilo que você gostaria de estar vendo dentro da sua fé. Talvez você está até desapontado com Deus, ou com você mesmo, ou com a igreja, ou com alguém. Você tem que trazer à memória aquilo que dá esperança para você. Jesus Cristo pode dar esperança. Você tem que realmente falar, Jesus, aumente a minha fé para acreditar no sobrenatural do Senhor. Acreditar que Deus vai continuar cuidando da sua igreja, do seu povo. Entender que Jesus continua assentado no trono, no alto e sublime trono. Ele está nas alturas, assentado. Ele não está ali, sabe, indiferente a tudo isso que está acontecendo, mas Ele quer trazer um despertamento. Desperta tu que dormes, levante dentre os mortos, e Cristo vai te iluminar. Sabe, irmãos, eu quero orar por você. Quero chamar o Juninho aqui também, para ele tirar um cântico, né, e vamos adorar a Deus. E eu quero orar por você, para que você possa realmente nessa noite entender essa mensagem. Essa mensagem é para que você não fique mais, sabe, vivendo dentro daquela situação ilusória, daquela situação mentirosa, né? Talvez aí pensando aquilo que o Senhor não está pensando, talvez vivendo aquilo que Deus não queria que você estivesse vivendo, mas que você possa nesta noite entender o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é para que eu e você seja salvo, porque antes da fundação do mundo, Deus já tinha nos escolhido para nos salvar, para trazer realmente o entendimento da salvação em nós. Por isso eu quero profetizar sobre a tua vida. Sim, ó Deus, em nome de Jesus, eu oro a Deus para cada um que está me ouvindo, que o Senhor venha trazer um despertar da sua fé, desperta o seu coração, tira dos, ó Deus, os costumes que tem, ó Deus, ocupado, ó Deus, talvez o lugar que deveria ser teu, os momentos que irmãos aí estão distraídos com tantas coisas, com notícias, com noticiário, com internet, que esses irmãos voltem a buscar o Senhor, ou que eles venham a buscar como nunca te buscou, que o Senhor desperte a fé no coração de cada um, que o Senhor venha, Deus, trazer, ó Deus, em cada vida nessa noite, ó Deus, o desejo de estar vivendo a Tua vontade, ó Deus, vivendo, ó Deus, realmente, ó Pai, a Tua palavra, sendo fortalecido em Ti e na força do Teu poder. Eu quero, ó Deus, colocar cada irmão e profetizar uma semana abençoada, profetizar um tempo abençoado, que o Senhor, ó Deus, possa trazer o despertamento e que todos sejam cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida, e essa semana que o Espírito Santo fale com você, e que você não só ouça o Espírito Santo, mas que você obedeça ao Espírito Santo, tendo uma atitude de se levantar. Sabe, comece a orar se você não tem orado. Comece a separar momentos de leitura e de oração, que isso vai trazer diferença na sua vida. Isso vai fazer diferença, vai fazer toda a diferença na tua vida. Você vai ver que vale a pena, porque Jesus está à porta. Não seja como aquelas virgens nécias. Não seja e não esteja embriagado nesses dias. Esteja realmente apercebido. Esteja
esperto, não seja tolo. Leia essa palavra na sua casa, medite nela. Deus vai falar muito mais ainda ao seu coração. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Pai nosso, todo o céu clama por ti, clamamos até encher esse lugar. Eu posso ouvir o som do céu tocando aqui. Pai nosso, todo o céu clama por ti, clamamos até encher esse lugar. Eu posso ouvir o som do céu tocando aqui, o som do céu tocando aqui. Espírito vem, quebra as nossas barreiras. Espírito vem, faz o céu descer. Espírito vem, quebra as nossas barreiras. Espírito vem, faz o céu descer. Rei Jesus, exaltamos o teu nome, tua glória faz tremer a terra e o céu. Aviva-nos, queremos ver teu reino aqui. Queremos ver teu reino aqui. Espírito vem, quebra as nossas barreiras, quebra as nossas barreiras. Espírito vem, faz o céu descer. Rei Jesus, Rei Jesus, exaltamos o teu nome, tua glória faz tremer a terra e o céu. Aviva-nos, queremos ver teu reino aqui. Queremos ver teu reino aqui. Rei Jesus, exaltamos o teu nome, tua glória faz tremer a terra e o céu. Aviva-nos, queremos ver teu reino aqui. Queremos ver teu reino aqui.